Fala pessoal do Papo Católico, hoje estamos aqui com o psicólogo, administrador, palestrante e amigo pessoal da gente, Roger Tonon. Beleza, Roger? Beleza, Daniel. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Você pessoalmente acredita que ter sentido no que faz, no trabalho, para viver, é importante para a felicidade ou não? Tenho certeza, porém não é uma coisa tão simples assim, porque muitas pessoas elas não conseguem encontrar sentido na sua existência, e isso é um problema a ser resolvido. Tá, então é óbvio que eu acredito que sim, que me parece tão óbvio, né? Você encontrar sentido em algo, mas não é tão simples, né? Porque muitas pessoas que podem estar assistindo agora o Papo Católico, passando aí pelo YouTube, de repente percebe assim, putz, mas eu sinto um vazio tão grande, parece que tudo que eu faço não tem sentido. E aquela frase perigosa, né? Talvez fosse melhor morrer de uma vez do que ficar vivo, não é? Boa, forte que você falou, né? Tá, então você está falando que você encontra muitas pessoas que querem achar esse sentido, mas ainda não encontraram, é isso? Não é que não encontraram, elas ficam assim numa situação de avulsos, assim, né? Tipo, na verdade elas não sabem, elas não têm um entendimento, não tiveram uma oportunidade de pensar sobre isso. Esse é o grande trabalho, acho que você está prestando aqui, falando sobre esse sentido da vida no Papo Católico. Não estou encontrando sentido na minha existência. Se eu encontrar sentido, eu vou ser mais feliz? Com certeza. Né? Parece óbvio, mas não é. Né? É como você explicar para uma criança que ela tem que escovar o dente. E os motivos, você tem que convencer ela de que escovar o dente é importante para a saúde dela. Enquanto ela não encontrar sentido em escovar o dente, é só uma coisa que vai atrapalhar ela. Né? E assim é na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos humanos, tem que ter sentido. Né? Enquanto tiver sentido, ótimo. Se perde o sentido, pode ficar confuso, pode ficar nebuloso. Tá, mas tem gente que acha que o mundo realmente é o caso, que não tem sentido nas coisas. Mas daí... De maneira geral. Esse cara... Ele pode se conformar com essa realidade. Isso que eu ia perguntar. Ele pode se conformar com essa realidade. Porque, veja, Daniel, a gente não tem uma forma pronta para o ser humano. Nós aqui estamos falando de um mundo que tem bilhões de pessoas. Né? Para uns, certas coisas têm muito sentido, muita lógica, e para outros não tem nenhum. Então, se eu posso fazer uma pergunta para você, que para você não tem sentido nenhum isso que eu estou te falando. Mas para outra pessoa tem um sentido absoluto. Você entende? Uhum. Agora, quando você coloca a questão do sentido, da forma como você está tentando me perguntar ou tentando descobrir através dessa conversa, aquilo que causa sofrimento, vazio existencial. Aí a gente fala de sentido. Isso. Entendeu? Porque o sentido pode ser diferente para diversas pessoas. Perfeito. Você entendeu? O que faz sentido para um pode não fazer para outro. Isso. Entendi. E pode ter uma coisa que pode parecer muito alheio, muito aleatório, que você fala assim, não, mas não tem lógica o cara acreditar naquilo. Mas pro cara faz sentido. O cara faz, tem lógica, né? Então você está dizendo que o sentido é particular, cada um tem que encontrar o seu sentido? Eu creio que tem coisas que podem ser coletivas. Por exemplo, um grupo de pessoas se reúne em prol de algo beneficente. Entendi. Aquilo tem um sentido coletivo. Uhum. Né? Mas que vem de encontro a um sentido individual. Sim, o cara gosta a questão daquilo. de ser bom, a questão de ajudar o próximo. Isso é uma das coisas, né? Mas eu, por exemplo, conversei com uma pessoa que ela trabalhava ela tinha uma oficina de mecânica, assim, com poucos recursos. Morava numa cidade relativamente pequena, da região metropolitana, daqui da grande Curitiba. E aquela oficina era a vida dela, né? E as pessoas falavam assim, poxa, por que você não faz um curso, não vai fazer uma faculdade de engenharia mecânica? Você tem dom. Ampliar o negócio. Ampliar o negócio. Fala, não, eu gosto de mexer nos carros aqui, né? Então eu encontrava ele lá, sujão de graxa, né, macacão. E para ele aquilo era muito importante, era muito legal. Assim como tem pessoas que moram numa região rural, como essa que a gente está filmando aqui, né? Mora ali sozinho, numa chácara, e passar os dias ali com aquele isolamento, né? Sem o barulho da grande cidade, sem o carro, sem o alvoroço, sem o shopping, tem sentido. Para ele, para ela. Para ela, né? E de repente ela até quer convencer alguém da família a morar com ela, e a pessoa da família fala, isso não é para mim. Eu não quero, eu quero morar do lado do shopping. Mas como é que eu sei
que eu estou dentro do meu sentido da vida profissional, o que isso causa na pessoa para ela saber? Uma qual é a característica de alguém que tem sentido na vida? Felicidade, o cara se sente mais pleno, tem mais energia? Eu vejo que a pessoa administra melhor coisas inevitáveis da existência. Como, por exemplo, se eu pegar aqui você, ó. Ardeu. Truco, ardeu. Ardeu. Você sentiu dor. Não vou xingar porque é um canal católico. Tá, você sentiu dor com o tapa dor, claro. Isso é inerente da tua condição humana. Se eu botar você em sofrimento por algo, falar assim, Daniel, você vai ter que ficar segurando uma corda porque o teu filho está na ponta dela, isso vai te causar dor e você vai ter uma sensação de sofrimento psíquico muito grande, porque se o seu filho soltar, ele cai no buraco e morre. Você ficar segurando aquela corda, sentindo dor e aquele sofrimento que é causado, tem sentido, porque você quer salvar o teu filho. Perfeito. Você entendeu? Sim. Se você não tivesse um vínculo, um desejo de ver o seu filho crescer, amor, você soltaria a corda. Mas faz sentido para você segurar a corda, aprender. Sim, Quando eu bati em você aqui, ficou as marcas do meu dedo na tua coxa. Ficou. Tá? Para você entender assim, vai sentir dor, vai sofrer. Mas nós estamos aqui descontraídos e tal, não, beleza. Mas sofreu de graça nesse caso. Isso né? Sofreu sem sentido. Mas passou batido, entendeu? Agora, tem momentos na vida, por exemplo, você quer ser advogado, né? Vai ter que passar pela cadeira, pelo banco da universidade. E vai ser fácil? Você vai sofrer nesses 5, 6 anos de curso de direito? Estágio, vai ter que fazer o exame da ordem dos advogados? Tem sofrimento? Tem. Deixa eu dar Tem sofrimento? Tem, claro. Mas tem sentido, porque eu quero algo maior. Deixa eu falar um exemplo, Roger, que eu li lá do Vitor Frankl, eu sei que você gosta muito, fundador da logoterapia. Sim. Ele disse numa das palestras dele, que está no YouTube, ele diz assim, sofrimento, ele faz uma relação entre sofrimento e sentido. Ele diz assim que, por exemplo, ele dá um exemplo interessante. A mãe, quando ela tem um filho, é um sofrimento enorme. Que ela aceita porque ela tem um sentido, o filho está nascendo. Sim. Então é muito interessante isso. Quando o sofrimento tem sentido, parece que dói menos, ou parece que você suporta mais. Porque partindo desse princípio é interessante a gente lembrar que o sofrimento ele é inevitável. Não adianta você querer colocar as pessoas dentro de uma bolha e achar que elas, vivendo a existência delas, elas não vão passar por sofrimento. Os casais, por exemplo. Eu decidi ter um esposo, uma esposa. Não é uma pessoa sofrendo, são duas sofrendo juntas. Sentindo dor junto. Sim. Entendeu? Então, você querer assim, achar aquele velho discurso que eu acho assim tão piegas e ridículo no mundo moderno, os casais perfeitos, né? O casalzinho perfeito, é tão lindo. Isso é mentira, não é verdade. Né? Recentemente, um casal midiático, né? Anunciou a separação. E eles viviam uma vida de conto de fadas. Eu vi recente agora no Instagram, no Twitter, no Facebook. E assim, nós tivemos uma vida muito bonita, muito linda, nesses nossos 2 anos juntos. Nossa, 2 anos juntos. Tivemos uma vida perfeita nesses 2 anos juntos. Olha, tanto é que não é perfeita que rompeu, porque de fato, quem quer sair de uma coisa gostosa e boa? Agora, os casais que têm relacionamentos duradouros, eu duvido que se você perguntar para um casal com 35, 40, 50 anos de casado, passou por sofrimento, passou pelo perdão, passou pelo questionamento se tem sentido estar casado, esse casal vai dizer assim, olha, provavelmente em muitos momentos da nossa vida a gente passou por muitas dificuldades, mas a gente escolheu continuar junto, porque tinha sentido ficar casado. Legal. Eu perdi o raciocínio ali e agora estou retomando. O que eu queria falar do Vitor Frankl é a idade. Esses cabelos brancos não escondem. Né? Ele falou assim, o desespero é o sofrimento sem sentido. É isso que ele falou naquela palestra que eu queria ter falado, eu perdi a forma na hora. Desespero é sofrer sem sentido. Por que uma pessoa desespera? Ela não espera mais, não tem mais esperança, porque ela não tem sentido. Porque quando uma pessoa tem sentido, ela não desespera, ela não desiste. Por que uma pessoa desiste da vida, desespera da vida, não espera mais da vida? Porque ela não tem mais sentido. Então, procure o sentido da sua vida. Procure o sentido da sua vida. E aqui trago um outro cara que descobriu isso, chamado Inácio de Loyola, que foi um guerreiro espanhol, que depois virou santo, que explodiu uma bomba perto da perna
e que não era de igreja, não era de confissão, levar uma vida mundana. Lá no hospital, lendo livros de santos, porque ele não tinha outros livros para ler, até reclamou, pô, esse aqui é para o meu irmão, não é para mim. Ele vê a vida de São Francisco de Assis, ele lê a vida de outros santos, e ele chega a uma conclusão, que muda a sua vida e faz ele virar sacerdote. O sentido da vida, diz ele, do homem em comum, claro que existem os sentidos menores, né? O do trabalho, o de cuidar de casa, do casamento. Está falando do sentido maior da vida é amar a Deus e deixar ser amado por Deus. Então aí ele defende, ele cria o método inaciano de escuta e de discernimento. Ele diz assim, quando algo para você te traz paz interior, é porque você está dentro do sentido e propósito da sua vida. Quando algo te tira a paz interior, é que você está fora do sentido e propósito da sua vida. E como o Roger falou, isso é de pessoa para pessoa. Mas olha, Daniel, o sonho da paz, né, de ter paz interior, de quietude interior, eu acho que isso é um grande caminho para essa tal felicidade que você está falando, que as pessoas tanto procuram, né? Eu acho que um sinal de que você é feliz é que você tem paz interior. Não digo que você não possa ser inquieto por algo, mas você pelo menos precisa ter uma serenidade. Se você precisa de algo para relaxar, para te dar essa quietude, é porque você ainda não encontrou esse sentido que possa te dar paz, né? Porque a paz é o grande sonho da humanidade, e a paz, a consequência dela é uma vida feliz, né? Agora, a gente não pode, de maneira alguma, e você pode falar isso em outro vídeo, com outro papo católico, confundir felicidade com sucesso, felicidade com alegria, com euforia, com estado de espírito. Com ausência de sofrimento. Com ausência de sofrimento. É mais ou menos ocupar o tempo com entretenimento, né? Aquilo que eu falo para os pais às vezes. Algum prazer, né? Eu preciso ocupar o meu filho porque ele fica muito tempo em casa. Você não precisa ocupar teu filho. Deixa ele brincando, ele que se vire brincando. Se você sempre tiver que botar algo para ele fazer, você tem que contratar uma companhia de palhaço, um desses caras que fazem recreação infantil, porque senão ele não vai ficar quieto, né? Mas é bonito você ver uma criança num jardim, correndo, brincando, inventando uma brincadeira com uma pinha, por exemplo, ou com mato, dando nó no mato, porque ela vai fazer isso naturalmente, sem que você force uma situação. Agora, se eu chego para ela, né, com o celular, e falar assim, não aguento mais você, fica aí com o celular, ela vai aprender uma coisa que ela nem tinha necessidade. Você está entendendo? Isso pode roubar a paz dela no futuro. Perfeito. Vai criar uma necessidade. Vai criar uma necessidade. Uma criança. Mas eu acho que já deu o nosso papo católico agora, né, Daniel? Já deu, né? Já deu, né? Já deu. Já deu. Já perdeu o sentido. Quero agradecer por essa conversa. Isso aí. Um grande abraço. Muito obrigado. Grande abraço. Valeu.